Pode ser, irmãos. Amém. Amém. Convido vocês que estão sentados a ficar de pé. Amém. Fazer uma oração. Agradecer pelo dia, pela semana que nós tivemos. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus estamos na Tua presença para bendizer o Teu santo nome. Senhor, eu quero agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Quero agradecer, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por cada feito que o Senhor fez, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço perdão, Senhor, por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós falamos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, por tudo aquilo que não foi de agrado a Ti, Senhor, eu te peço perdão agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu chamo a Tua presença, Senhor, para o dia de hoje, para este culto, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a Tua graça recaia sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, que as Tuas maravilhas, Senhor, venham ser reveladas, Senhor, no culto de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que nós venhamos entregar, Senhor, este culto de todo o coração, Senhor, a Ti. E que o Senhor possa receber, ó Pai, como um cheiro suave, Senhor, em Teu trono, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos deixar, Senhor, todo o nosso eu, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, para que o Senhor entre, ó Pai, e faça aquilo que o Senhor quer fazer conosco, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que nós não venhamos ter vergonha, Senhor, de Te adorar, Senhor, da maneira que o Senhor quer que nós Te adore, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha falar com cada um aqui presente, ó Pai, que nós venhamos sair daqui diferente do que entramos, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, pelo aquele, Senhor, que está indo agora para a Tua casa, Senhor, para estar Te buscando, para estar Te adorando, que o Senhor leve-nos em paz, que o Senhor também possa trazer em paz, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, obrigada pelo Teu amor, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu só quero Te agradecer, ó Pai, pelas maravilhas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que nós venhamos dar lugar, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz. Eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, nesta noite, ó Pai. Senhor, que nós venhamos estar sensíveis, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, que tudo aquilo que queira nos tirar a atenção, Senhor, no louvor, na palavra, Senhor, que o Senhor repreende agora em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu declaro, Senhor, a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Nós não viemos esperar, ó Pai, um arrepio, Senhor, ou algo do tipo, Senhor, para começar a Te adorar, Senhor. Como é falado, Senhor, o nosso culto, Senhor, já é prestado, Senhor, durante a semana, durante os dias, Senhor. E nessa noite nós viemos somente nos derramar aos Teus pés, Senhor, e assim eu te louvo, Senhor, e assim eu Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Vamos adorar ao Senhor e fazer o possível para chamar a atenção dEle. Seja exaltado, Pai. Seja entronizado. Que haja cada vez mais quebrantamento em nós. Em nome de Jesus. Eu me humilharei. Teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim.
teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Senhor, em nome de Jesus, precisamos de Ti, Pai. Que todo impedimento, que todo bloqueio, que toda barreira caia por terra agora, em nome de Jesus. Estamos aqui por Ti e para Ti, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. E queremos que grandes coisas o Senhor fará aqui. E por isso estamos notando algumas coisas, em nome de Jesus. Queremos dizer que Tu és o único Espírito a ser bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Que
fora de ti não há outro. Que fora de ti não há outro, Senhor. Que tudo que possa ter se levantado para atrapalhar, que caia por terra em nome de Jesus. Seja exaltado, Senhor. Seja adorado em tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Que o nosso coração seja quebrantado na tua presença todos os dias. Que quando formos falar contigo, nosso coração também seja voltado para ti. Não para querer que as pessoas nos vejam, mas para que o Senhor nos note. Olhe para os nossos corações nesta hora. Sonda-nos, ó Deus. Como já foi dito aqui antes, vê se em nós algo que não te agrada, perdoa, nos tire agora. Nos ensine a chegar mais perto do Senhor a cada dia, a nos afastar das aparências do mal, em nome de Jesus. E tenhamos prazer de estar em tua casa. Que não nos esqueçamos do que é de andar em santidade, pois não sabemos viver em outro lugar a não ser na tua presença. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Seja exaltado, Pai. Seja exaltado, Pai. Aleluia. Santo Deus. Santo Deus.
Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Toma o teu lugar de honra, tu és bem-vindo. Fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, cante isso. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça
vez mais o teu reino venha. Cada vez mais o céu e o teu reino venha para mais perto de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Maravilhoso Tu és, Pai. Santo, 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 Santo. Oh. Te manda lavar
e que o Senhor permanece o mesmo. Digno de glória, digno de todo louvor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno e não há outro. Tu és digno e não há outro. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Seja exaltado, Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, aleluia. Glórias a ti, glórias a ti, Pai. Santo, Santo. Até que os céus e a terra sejam não pararemos de adorar, não pararemos de adorar, até que o teu reino venha sobre nós. Não pararemos de adorar, não pararemos de adorar. Tu és santo, nos prostramos. Tu és digno, te amamos. A terra
incomparável és, reinarás, reinarás. Tu és santo, tu és santo. Nos prostramos, tu és digno, Deus. Te amamos, a terra canta, incomparável és, reinarás, reinarás, e traz o céu pra terra. Queremos ver tua glória, queremos ver tua glória, e traz o céu pra terra. Queremos ver tua glória, queremos ver tua glória. É o que nós queremos, Senhor. Aleluia. Seja exaltado. Santo tu és, Pai. Obrigada, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Santo, Santo, oh, Santo tu és, Santo tu és, Senhor. Santo tu és, Pai. Aleluia. Glórias a ti, glórias a Amém, ti. irmãos. Glória a Deus. A gente vai chamar. Pode se sentar, irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, domingo passado, o pastor lançou algo aqui para uma, em nome de Jesus, pastora. Amém? De vir trazer uma palavra pra gente, né? Uma pequena palavra. E antes de ela vir aqui na frente, de eu chamar ela, assim que o pastor falou que era para Ana Júlia preparar uma palavra para trazer pra gente rapidinho, algo me passou não, o Espírito Santo me fez lembrar, tanto a mim quanto o Beto, né? Na hora que teve um dos nossos cultos que ele ia até a Jaque e falava, né? Que via a Ju pregando. E descreveu ela certinho, né? Do jeito que ela estava de cabelinho preso, de vestidinho. E ela pregava em cima de um altar assim, para um monte de gente. E quando o pastor falou isso aí eu lembrei, o Espírito Santo, né? Nos lembrou. E eu creio que se o pastor lançou isso para a Júlia trazer a palavra, é porque primeiramente passou no coração de Deus, né? E é só uma confirmação, né? Para ela já começar a exercer esse chamado, esse fruto, né? Deus colocou no coração dela. E aí eu quero chamar ela aqui agora, para ela vir trazer essa palavra para a gente. Graça e paz, igreja. Amém. Eu vou falar que Deus sempre vai escutar nossas orações. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel. Eucana tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha muitos filhos, pois Ana não tinha nenhum filho. Ana foi ao templo para clamar ao Senhor, porque lhe deves um filho. O sacerdote estava sentado ao seu lado e pensou: ela está bêbada. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar
No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. Glória a Deus. Por muito tempo, eu e minha família orou para que eu tivesse 1 ou 2 irmãos. Agora minha mãe está grávida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para ela. Vem aqui, fica comigo. O que você fez igual a Ana para que tivesse essa resposta, você e seus pais? Orou por muito tempo e um milagre aconteceu. Glória a Deus, amém. Que as palmas vão você. Oh, glória. É tremendo, né, irmãos? O que é isso? Olha que interessante. Ela leu a palavra, não leu? E o que ela disse para nós? O que ela falou conosco? O que o Espírito Santo de Deus ministrou aí no seu espírito sobre isso? E vou um pouquinho além. Como tem sido esse nosso posicionamento daquilo que ela disse? Porque aqui está em jogo a pureza do coração de uma criança. Não é o que ela pediu, é como ela pediu, é como ela estava na hora que ela pediu, é aquele posicionamento real do jeito que Deus ele nos quer. E é dessa maneira, muitas vezes nós queremos que seja naquele tempo, e Deus ele fala muitas vezes para nós e nos mostra: se o tempo é meu, por que você quer do seu jeito? Eu não sei com quem Deus está falando aqui, mas Deus já começou a falar através disso. Você tem orado por algo, Deus falou que Ele já te deu, Deus falou que já entregou a promessa, mas por quê? Você está achando que a promessa vai vir da mão de uma pessoa? Se Ele mesmo já te entregou, se Ele mesmo já te capacitou, se Ele mesmo disse através da boca dele para você, não foi nenhum profeta, foi Ele que falou com você. Se Ele já falou, Ele vai fazer, não é? Lembrando que o que nós lemos, o que acabou de ser lido, que ela estava aos pés do Senhor orando, mas não era qualquer oração, já era uma oração que ali ela já estava se rasgando ao extremo diante de Deus. Muitas vezes Deus ele nos chama para isso. Não é o que nós oramos, mas como nós oramos. E o Senhor ele tem nos chamado para isso, para orar da maneira que Ele quer que a gente ore, não do modo que nós achamos que tem que orar. Porque muitas vezes a gente ora e fala: não, é o que eu fui ensinado. Pera, por quem? Pelo homem? Esquece tudo, começa a orar do jeito que Deus ele quer, conforme está dentro de você, não aquilo que está fora de você. Fora é tudo aquilo que está externo, que está nos condicionando àquela realidade, mas tudo que é interno é algo que já foi gerado, que nós temos que chamar a existência. Amém? Glória a Deus. Pode já? Amém? Por favor, crianças. Aleluia. 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 Amém? Você viu hoje? Diferente. Aleluia. Vai começar a pregação diferente, né? Ó. Como quando nós recebemos esta Bíblia lá naquele evento que nós fomos, um pastor falou: espada nova é tempo novo, né? Eu falei: então, aleluia. Aí, ó. Já vou começar a usar. O quê? Nem vou pensar duas vezes. Amém? Glória a Deus.
Levanta sua mão para cá, para essas crianças, em nome de Jesus. Pai, graças te damos. A sua palavra, ela nos diz e é clara que nós temos que abençoar, cuidar e ensinar, Senhor, as nossas crianças, os nossos filhos. E em Provérbios é muito claro quando diz que nós temos que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, ou tiver a idade perfeita para a decisão, ela não vai se desviar deles. Então, Pai, nós te clamamos e te pedimos agora, cuide, Senhor, das nossas crianças, cuide de cada um deles, faça com que eles cresçam no entendimento, no conhecimento, na compreensão e na sua sabedoria, que tudo que eles forem ensinados, eles comecem, Senhor, a frutificar naquilo que o Senhor entregou e deu para a vida deles. Somos gratos a Ti, livra eles do mal, livra eles, Pai, do homem maldoso, livra eles, Pai, da mulher avarenta, livre eles, Pai, de toda e qualquer palavra, e que em nome de Jesus, que a Sua graça seja revelada e manifesta sobre a vida deles. Use, Pai, a vida da pastora Elisângela, para que a Sua graça seja revelada sobre a vida deles em mais este dia. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fala, quer falar alguma coisa? Quer? Fala, Deus é bom aqui, então pode falar. Deus é bom? Aleluia, oh glória. Você gostou daqui, né? Vai se acostumando, aleluia. Oh glória. Pode ir? Pode? Pode, eu acho que pode, aleluia. Por que não? Né? Vamos embora, amém, irmãos? Glória a Deus. E diante daquilo que o Senhor já está falando conosco, eu glorifico a Deus, porque cada vez mais Deus ele confirma a palavra. Temos orado, temos buscado. É interessante, né? O tempo e o período que Deus ele está nos propondo neste tempo. Eu falo para os irmãos, é um tempo de muita reflexão que Deus está fazendo conosco. Eu não sei como está sendo para vocês, mas para mim está sendo um tempo onde o Espírito Santo de Deus ele está nos levando a viver algumas coisas diante daquilo que foi o nosso ano, né? O nosso ano foi o quê? Posicionamento, né? Não teve como falar o contrário. Mas diante desse posicionamento, Deus já começou a mostrar como Ele vai nos projetar para o decorrer desse mês e para o próximo ano. Daí eu falei, Senhor, amém, glória a Deus. E diante disso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 a 3. Essa semana Deus fez com que eu lembrasse muito sobre ali algumas coisas, principalmente quando nós nos convertemos, né? Eu digo, eu e a pastora Elisângela, e assim, éramos jovens, né? Então, eu estava com 19 e ela estava com 16 anos, quando ela fala que nos converteu, mas ela voltou para a igreja, então para mim se converteu, né? Depois não sabe mais, aleluia, né? Então, glória a Deus. E o Senhor começou a mostrar algumas particularidades para mim. Por quê? Porque Ele começou a mostrar que diante das mais variadas situações ou problemas, nós sempre temos que confiar naquilo que o Senhor nos disse e direcionar a nossa mente para aquilo que o agrada e não para aquilo que nós achamos ou queremos. Então, diante disso, o Senhor me levou a essa palavra. Você vai falar assim, nossa, mas o que tem a ver isso? Calma, vocês já vão entender, porque foi a essência dali da nossa juventude, foi a essência daquilo que Deus nos chamou, foi a essência daquilo que o Senhor começou a falar conosco. O que foi? Entenda bem, quando nós viemos de um local, um mundo onde a gente não conhecia Jesus, ou seja, só conhecer de ouvir falar, né? Ou seja, tinha amigos seus que andavam muitas vezes na rua, você sabia que fazia um monte de coisa errada, mas estava lá no domingo, estava no culto, não era nem estava no culto, mas você sabia quem ele era. Aí você via um monte de pessoas também no culto, mas parecia gente secreta na escola. Como assim, né? Estava lá na escola, a pessoa, não, eu vou para a igreja, mas como assim mais? Aí um dia tive um encontro com Jesus, eu falei assim, por que vocês ficam calados? Não dá para ficar calado, não dá para ficar parado, não dá para não falar desse amor. Eles, não, é que a gente vai para a igreja desde pequeno.
pequeno. Eu falei, entendi, vocês nunca tiveram um encontro com Jesus. Vocês vão para a igreja, é diferente. Eu falei, então tem uma diferença. E foi isso aí que o Senhor começou a mostrar. Por quê? Olha que interessante, aí vocês vão começar a perceber. Levítico capítulo 10, versículos 1 a 3, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram um fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Pai, graças te damos. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado. Senhor, a tua serva já orou e já pediu perdão, mas agora eu quero te pedir perdão pelo pecado dos nossos antepassados. E também, Senhor, se houver algum tipo de influência ou ação, Pai, maligna em relação a pensamentos, palavras, ou até mesmo em relação a quaisquer tipos, ó Senhor, de resoluções ou decisões do nosso coração, isso seja aniquilado agora, porque o que está à frente de nós, desde o dia que nós afirmamos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador, é o Espírito Santo. E é Ele que tem total autonomia sobre a nossa vida, autonomia nos nossos pensamentos, palavras, olhares, todos os nossos sentidos, para que a glória dele seja revelada. E diante dessa palavra, que o Senhor Espírito Santo de Deus tome agora a condução e nos dirija para aquilo que o Senhor preparou para nós neste tempo. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, ao ler essa palavra, aí pode ter certeza que a hora que você está lendo já brotou um monte de coisa na sua cabeça, né? Deus falou assim para mim assim: tá, é isso, vai realmente acontecer. Por que vai acontecer? Lembra que nós falamos na semana passada, e o Senhor está e continua ministrando para nós, o nosso entendimento, ou seja, a nossa razão, vai forjar diante daquilo que nós fomos ensinados e diante dos nossos privilégios que nós recebemos quando nós éramos pequenos. Por que eu disse privilégios? Porque muitas vezes a gente não entende responsabilidade como responsabilidade, né? A gente entende como privilégio, e a hora que tira, a gente fala, mas era meu, não é? É bem assim. Então, quando nós entendemos isso e começamos a compreender, para nós entrarmos nessa palavra, nós temos que começar a perceber e mergulhar em algumas coisas. Quais? Primeiro, Nadab e Abiú eram filhos de quem? Filhos de Arão. Mas quem eram eles? Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi. Então, eles eram levitas, vamos assim poder dizer. Daí, depois eu vou entrar nesse assunto mais detalhado, né? Porque muitas vezes hoje você ouve muitas pessoas chamando os levitas, né? Então vamos entender algumas coisas aqui em relação a esse termo, essa terminologia, para nós entendermos. Mas primeiro nós queremos falar do quê? De Arão. Por quê? Arão, se você for pegar lá em Êxodo 29, em Êxodo 29 vai ter a explicação exata de quem foi Arão em relação àquilo que Deus o chamou depois da saída do Egito. Então, quem foi Arão? O que Arão ele fez? Arão, ele foi estabelecido, ou seja, Arão e sua descendência foram todos da tribo de Levi? Não. Arão e sua descendência, eles foram estabelecidos como sacerdotes. Então, o sacerdócio diante do tabernáculo ou diante posteriormente do templo que tinha sido levantado era de exclusividade de Arão e todos os seus descendentes. Então, quando Arão e os seus descendentes eles se posicionaram, compreenda bem, tá? Nós estamos falando o quê? Êxodo 29. Então, qual era a função deles?
o que eles tinham que fazer? Qual era a percepção que eles tinham que ter quando eles foram separados? Eu elenquei algumas coisas aqui e gostaria de passar para vocês. Primeiro, sacerdotes, o que eles faziam? Eles levavam a proteção e a mediação à adoração a Deus. Olha que sobrenatural, hein? Então quer dizer, mas peraí, como assim? Então, entenda bem, todos eram da tribo de Levi, mas Arão tinha uma função específica, ou seja, o sacerdócio espiritual estava sobre a vida dele, tanto que ele foi levantado como sumo sacerdote e os filhos dele foram levantados como sacerdotes, e após ele ser retirado como sumo sacerdote, um dos filhos assumiriam essa posição e assim posteriormente. Então vamos lá, diante disso, o que os sacerdotes eles cuidavam? Aí a gente vai olhar e vai falar, não, o sacerdote ele cuidava das coisas de Deus. Então, sim, faz. É fácil a gente falar isso, né? Cuidava das coisas de Deus, legal, perfeito. Mas quais? Primeiro, coisas administrativas, coisas jurídicas, educacionais, civis e sociais. Os sacerdotes tinham a responsabilidade e obrigação de cuidarem disso. Então, eles cuidavam disso. O quê? Primeiro, se nós formos lembrar, e você já ouviu muitas pregações sobre isso, a primeira responsabilidade deles em âmbito espiritual era o quê? Somente os sacerdotes transportariam a Arca da Aliança. Então assim, não podia outra pessoa da tribo de Levi, tinha que ser quem? Os sacerdotes. Então, e diante disso, a gente depois vai entrar em alguns outros detalhes. Depois, eles tinham as obrigações de educar o povo. Entenda bem, eles ensinavam a lei que eles tinham recebido. Quem? Arão e os seus filhos. Aonde? Lá no monte, quando Moisés os trouxe e eles estavam ali e eles receberam tudo aquilo. Então, eles tinham que educar. Depois, eles tinham que resolver casos de natureza civil, ou seja, eles tinham que tratar de algumas jurisprudências e também estabelecer sentenças. Então, eles também eram como, vamos colocar em palavra mais natural nossa, assim, eles eram como juízes. Então, eles tinham que fazer e realizar este tipo de juízo. E ainda mais, depois, o que mais eles faziam? Eles faziam os diagnósticos. Aí, vamos entrar no âmbito de saúde, tá? Eles faziam o diagnóstico de todas as pessoas que tinham lepra. Qual era o nível de lepra, ou seja, qual era o nível de impureza ou pureza que aquela pessoa estava. Então, perceba bem, isso só os sacerdotes. Depois, tinha mais alguma outra função? Tinha. Eles inspecionavam. Presta atenção. Inspecionar é o quê? Ir até e olhar tudo, tá? Inspecionavam o quê? Casas, roupas, utensílios, se eles estariam contaminados ou não. Eles faziam essa vistoria em cada casa. Quem fazia isso? Sacerdote, não é? Vamos lá. Depois, eles ainda examinariam se a pessoa estava limpa ou não, ou se ela tinha alguma doença subcutânea, algo do tipo, para ela poder oferecer ou não adoração a Deus. Olha que interessante, isso era o que o sacerdócio fazia. Aí todo mundo na hora, né, na cabeça, pensa que eles estavam só no tabernáculo ali, prostrado diante de Deus, adorando, louvando, pulando, né? E na verdade não era assim. E eram muitos? Não eram muitos. Não eram tantos quantos, aí entram os filhos de Levi. Por quê? Porque quem eram os levitas? E quero fazer um adendo aqui importante. Levitas, a única tribo, ou seja, a única descendência que não teve por promessa uma terra, uma parte da terra. Por quê? Porque eles, pelo fato de serem levantados para servirem na casa do Senhor, ou seja, este grupo específico, não só em termos de sacerdócio, mas em termos de servir na casa do Senhor, daí a gente vai entrar agora em outros termos, servir, eles tinham que estar em todas as tribos e ser sustentados por essas tribos. Perceba isso, tá? Então assim, muda o contexto
de simplesmente falar, eles vão pegar lá e só vão fazer tal coisa. Não existia isso. Eles tinham muitas funções que eram separados em grupos de pessoas para poder exercer isso. Só em um lugar? Não. Em todas as tribos. Tanto que cada tribo tinha que ter um grupo de levitas para poder fazer isso. É que muita gente entende que era só em um lugar, né? E na verdade não. Na verdade, lembra, tabernáculo era uma vez por ano. A expiação, ou seja, né? O que é esta expiação? Até eu quero levar a este entendimento. O que era expiação? Expiação era quando você entregava qualquer tipo de animal, e este sangue deste animal significava que você estava pedindo perdão pelos seus pecados cometidos. Então assim, ou seja, desde lá de Adão, Deus ele começou a vir e trazer o quê? Primeiro, quando eles olharam que eles estavam nus, o que aconteceu? Deus fez uma roupa com eles com peles. Ou seja, teve a primeira morte de animal para poder fazer uma vestimenta. Depois, o que era o holocausto? O que era a expiação? Era o que? Era uma oferta feita por qualquer animal puro pelos pecados que aquelas pessoas tinham cometido. Por quê? Porque todas as pessoas estavam em pecado. Então assim, era voltando para isso. Mas, quais eram as responsabilidades e essas obrigações? Então, eles, fora aquelas que nós falamos dos sacerdotes, eles tinham as demais obrigações diante do tabernáculo e diante do templo. Quais eram? Eles levavam o povo à adoração. Então, como assim? Eles eram hábeis em instrumentalização e musicalização. Então, eles eram já hábeis nisso, tá? Então, já começa por aí, isso era um ponto. Depois, eles zelavam pelo tabernáculo e posteriormente pelo templo. No quê? O que é zelar? Né? Muita gente fala só, você tem que ter zelo. Então, eu tenho zelo da minha casa, né? Então, o que é ter zelo na sua casa? É montar, desmontar, limpar, fazer manutenção, ver se tem alguma coisa ruim, se não tem, trocar, ou seja, fazer com que tudo esteja organizado e seja funcional, que nada se estrague e aquilo que estragou seja trocado. Então, perceba bem, tá? Essa função era de quem? No tabernáculo e depois no templo dos levitas. Posteriormente, eles atuavam como guardas e porteiros. Então, eram eles que faziam as inspeções. Daí você vai falar, mas por que isso? Aí, eu quero te dar o entendimento disso agora, tá? O que é isso? Eu acredito que você já tem este conhecimento, mas quero te mostrar isso. Porque os levitas eram um povo separado. A santidade deles, ou seja, sacerdote e levita, eles tinham que andar no prisma da santidade, da santificação. Então eles olhavam, eles batiam o olho e ali Deus mostrava aquilo que era e aquilo que não era. Por isso, eles eram as pessoas que recebiam as outras que entravam ou as outras que iam oferecer qualquer tipo de holocausto. Porque eles estavam preparados para este ofício. Se mandasse outra pessoa, ia acontecer o quê? Ela não ia ver. Então, os levitas, eles já eram preparados, ou seja, eles que organizavam tudo para quê? Para que a glória do Senhor fosse revelada naquele lugar e não houvesse nenhum tipo de impureza. Então, se a gente for perceber, se a gente for começar a olhar, eles também não eram só, ou não só faziam isso. Olha que tremendo. Aí você fala assim, pô, agora eu vou começar a me encaixar, vai. Então o que eles eram responsáveis? Eles eram responsáveis pelos pães, para assar e fazer os pães. Eles eram responsáveis pelos incensos e eles eram responsáveis pelos outros preparativos no templo. Então quer dizer, não era simplesmente qualquer coisa que eles faziam. Eles faziam e tinham uma função específica naquilo que era para fazer. Tinha mais? Tinha. Olha, como os sacerdotes, eles também faziam o quê?
Eles ensinavam e interpretavam a lei para as pessoas. Por quê? Quem foi separado para poder fazer isso? Os levitas, ou seja, a tribo de Levi. E por último, eles faziam o quê? Eles realizavam com exclusividade o serviço santo. Daí você fala assim, como assim? Que loucura é essa? Então, eles faziam o quê? Diante de todas as outras tribos, eram eles que levavam a santidade de Deus para aqueles lugares. Eram eles que se moviam, se movimentavam. Por que eu quis dizer tudo isso? Ou por que eu tive que falar tudo isso daí? Primeiro, porque assim, o tempo não pode gerar em nós indisciplina que leve a desdenhar aquilo que Deus colocou para nós. Você vai falar assim, como assim? Como nós iniciamos a palavra? Como foi iniciado? Muitas vezes nós somos ensinados na igreja, mas nunca tivemos um encontro com Jesus. Até confessamos, não, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Então, mas o encontro com Ele, como foi? Porque é este o encontro que muda, é o encontro que transforma. E por que estou dizendo isso? Porque, pensa comigo. Pensa aí, são 5 perguntas, mas pense sobre elas. Como estamos ofertando o nosso tempo a Deus? Calma que a gente vai chegar lá nos 2, daí você já vai entender. Como estamos ofertando o nosso tempo a Deus? Muitas vezes nós temos tempo para fazer para Ele, ou de ler a palavra, ou de meditar em algo, ou de orar, e nós ficamos presos no quê? Segundo, como estamos oferecendo nossa adoração a Deus? Ou seja, a quem ou quem tem sido o centro para nós? E nisso eu faço esse adendo importante. Calma que vocês já vão olhar ali e a gente já vai compreender o que esses 2 sacerdotes fizeram. Como estamos ofertando nossas palavras e os nossos pensamentos ao Senhor? Aí entra num ponto muito delicado que o Espírito Santo de Deus estava falando comigo durante essa semana e hoje pela madrugada ele reforçou. Que é sério, irmãos, esse negócio de ficar dormindo tarde não dá mais certo não. Já extrapolou. Tem que dormir cedo, porque qualquer horário é hora e acabou, já era, não tem esse negócio. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo sobre o quê? Que tipo de palavra está saindo da sua boca? Eu assim, Senhor, está saindo... Não, você não entendeu. Que tipo de palavra está saindo da sua boca? Como assim? Se você chega e fala, eu estou aqui e essa minha enfermidade está me atrapalhando, o que você acabou de declarar? Que você está enfermo. Peraí, se Jesus ele levou toda enfermidade e nos deu a condição de sermos livres, curados e sarados, por que da nossa boca está saindo isso? Por que da nossa boca está saindo condições de miséria? Por que da nossa boca está saindo condições que não tenho, não posso, não dá? Por que da nossa boca começa a sair, ou melhor, começa a profetizar condições que nós não vemos escrito na palavra e nós queremos viver o novo de Deus? Como assim? Em vez de nós olharmos o problema, a circunstância, a dificuldade, a situação e falarmos, Senhor, eu sei que está aqui, mas não me pertence. Obrigado pela sua cura. Obrigado pela sua transformação. Mas eu vou estar mentindo então. Você quer aceitar aquilo que não é seu ou você quer aceitar aquilo que jogaram sobre a sua vida? Você decide. O que você quer? O que você quer? Entenda bem, o diabo ele é astuto. Ele vai aos poucos, enlaçando você a ponto de dizer, e a gente já vai entrar nisso, calma que a gente já vai entrar nisso aí, tá chegando.
a ponto de você achar que aquilo já é normal, é natural, todo mundo faz. Peraí, todo mundo? Quem? Quem não conhece a Jesus e quem não teve um encontro com Jesus. Porque quando você tem um encontro com Jesus, as suas palavras mudam, as suas palavras são transformadas, a sua mente é transformada. Não tem mais isso, eu não posso. Tem, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé. Então não tem mais a ver com o que eu acho, com o que eu quero, com o que eu tenho. Tem a ver com permitir o Senhor fazer através da minha vida. Mas se eu não tive encontro com Ele, eu vou continuar o quê? Sendo um religioso cego que continua blasfemando e murmurando. Simples assim. Depois, mais uma. Espera que a gente tem que chegar lá. O Espírito já está falando, eu estou segurando aqui. Vamos, segura. Como estamos oferecendo o nosso coração a Deus? Como estamos oferecendo o nosso coração a Deus? Aí entra o quê? Você recebe uma palavra. Como ficam as suas emoções? Perceba isso. Como estamos oferecendo nossa gratidão ao Senhor? Você recebe algo. Como você tem agido? O que você tem feito em relação a Ele? E nisso, vamos lá, depois que nós fizemos toda essa introdução, vamos à palavra, né? Agora, aleluia, glória a Deus. Vamos ao que nós lemos. Perceba bem, o que Nadab e Abiú eles fizeram? Eles fizeram o quê? Lá, no início, né? Versículo 1. Cada um tomou o seu incensário, puseram fogo dentro e sobre o fogo colocaram incenso. Até aí, tudo normal, né? Ou seja, procedimento padrão. Já estamos, aí entra a palavra, já estamos acostumados a fazer. Não tem mais problema nenhum. Então, independente de como foi, hoje também vai ser. Mas não tem a ver com aquilo que nós fizemos, mas tem a ver com o posicionamento e como está o nosso coração hoje. Não tem a ver com aquilo que nós passamos ou vivemos. Não tem a ver com todas as experiências. Tem a ver com hoje. Não tem a ver com todo o conhecimento que adquirimos. Tem a ver com hoje. Não tem a ver com todas as palavras que foram liberadas contra a nossa vida ou a favor da nossa vida. Tem a ver com o hoje. Por que tem a ver com hoje? O que acontece quando a normalidade, ou seja, é normal, é natural, ou seja, está tudo bem, ele começa a entrar na nossa vida, nós acabamos perdendo algumas coisas importantes. E uma delas é o temor a Deus. A gente culpa todo mundo, e muitas vezes até Deus, de algo que nós não queremos aceitar dentro de nós. Por quê? Porque aquilo a gente já vive no automático. É uma coisa natural. Eu não estou descumprindo nada, mas perceba, nada o quê? E aí, se você perceber, ou se você começar a ter o discernimento de tudo aquilo que o Senhor Ele quer nos falar, pense sobre algo. Os dois tinham uma promessa de Deus sobre a vida deles. O próximo seria Nadab na sucessão do sumo sacerdócio. Já estava ali, tá? Ele era o mais velho, já iria automaticamente após a morte de Arão. Então, para eles começou a se tornar algo normal, natural. Olhe e veja se muitas situações na nossa vida podem não estar desse jeito. É normal a gente fazer isso, é normal a gente fazer aquilo, é normal. Quando entra a normalidade, se apaga o fogo de Deus e se perde o temor. Porque nada mais acontece do jeito que Deus quer, mas do jeito que nós estamos acostumados a fazer.
Deus faz as coisas todas do mesmo jeito todo dia? Não. E por que nós queremos fazer? Porque nós acabamos entrando em rotina. Você fala, como assim? Lá eles tinham orientações específicas? Sim. Tinham o que fazer? Sim. Tinham como fazer? Sim. Mas cada manhã você acorda do mesmo jeito? Não. Então o nosso procedimento, entenda, não tem a ver com o princípio de Deus, não tem a ver com a ordem de Deus, não tem a ver com aquilo que o Senhor falou, tem a ver conosco. Nós sempre fazemos as mesmas coisas todos os dias? Não. Então tinha ou tem muitas vezes a ver conosco. Então, se nós formos olhar para dentro de nós agora e analisar, fazer uma análise rápida da vida de Nadab e Abiú, eram pessoas desinformadas? Não. Eram pessoas que já estavam há alguns anos vivendo a presença da glória de Deus? Sim. Eram pessoas que viram, junto com o Pai, Moisés descendo com a face brilhante, vendo ali, eles viram a glória de Deus? Sim. Eles viram todas as leis, ou os mandamentos escritos em pedras, e depois todas as normas, ou seja, todo o procedimento, todos os mandamentos, toda a legislação que Deus pediu para eles, e até mesmo aquilo que eles tinham que fazer no tabernáculo? Sim. Eles viram tudo, eles viveram tudo e estavam praticando tudo, mas de que jeito? Aí que está, nem tudo se mantém conforme a origem daquilo que nós aprendemos, porque nós começamos a fazer da maneira que nós acreditamos, então, e não da maneira que nos foi dita a fazer. E aí eles entraram no quê? Eles entraram naquele embate. Se está tudo bem, então continuemos a fazer isso tudo bem. E nisso eu quero te fazer uma pergunta. E quero que você seja sincero com você, não é comigo. Sabe por quê? Porque comigo você demonstra uma coisa, com você é outra, né? Que com você o negócio fica estreito. Que você vai falar para você. E aí, quem conhece o seu coração é Deus. Ponto. Acabou. Eu faço essa pergunta: como que você hoje, perceba bem, como Nadab e Abiú, vocês saíram de casa ou se prepararam para vir oferecer uma adoração a Deus, um culto ao Senhor? Pense. E não estou chegando e falando isso aí para poder te jogar qualquer tipo de jogo, não. Eu estou falando porque o Senhor já nos ensinou como fazer. O Senhor já nos mostrou como fazer. Nós sabemos como fazer, mas cada dia é um dia diferente. Cada dia é gerada uma expectativa diferente. Cada dia o nosso coração parece que existem interferências e coisas externas que acabam modificando um pouco o nosso pensamento. E nisso, eu vou indo um pouquinho além, aonde a nossa cabeça estava quando nós começamos a adorar a Deus. Aí você fala assim, não, mas o que tem a ver com isso daqui então? Quando foi estabelecido algo no tabernáculo ou no templo, e quando foi estabelecido algo de adoração diante do Senhor, foi colocado alguns pontos. Quais deles eram? Obediência, santidade, reverência e temor. Foi a base. E essa base que foi colocada, aconteceu o quê nessa base? Muitas vezes não tão atento às coisas que Deus ele estava querendo. Então, eu convido você, abra junto comigo a sua Bíblia ou o seu aplicativo aí, no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 17. Êxodo, capítulo 30, versículo 17. Olha que interessante. Isso é importante para nós. Irmãos, está tendo o jogo do Corinthians, é gol do Corinthians, né? Porque não tem muito palmeirense aqui não, né?
misericórdia, Jesus. Vamos lá. Então, Êxodo 30, versículo 17 diz assim: o Senhor disse mais a Moisés: faça também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro ou da congregação e o altar e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram. Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, e a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Foram ensinados ou não foram? Foram, mas a normalidade, como dita em Êxodo 30, versículo 17 a 21, a normalidade muitas vezes nos faz ficar desapercebidos de princípios, desapercebidos de ordens, desapercebidos daquilo que Deus tem. Quantas pessoas hoje estão desapercebidas disso e acabam entrando neste mesmo erro? Ou seja, tem uma responsabilidade gigante nas suas mãos, tem um chamado sobrenatural, tem algo grandioso, mas não conseguem entender que as regras para você viver este sobrenatural foram claras. As regras para poder você viver este tempo na sua vida foram específicos. Não tem como você chegar e viver de qualquer jeito. Não é assim, chegou, como muitos estão fazendo, chegou lá, foi lá, pregou, Deus pegou, Deus usou por causa dos seus dons, e depois na hora que você volta para casa, você faz tudo ao contrário. Sabe o que está acontecendo? E sabe o que vai começar a acontecer? Deus vai começar a puxar um por um. Por quê? Porque está colocando fogo estranho no altar. E não se assustem quando Deus começar a fazer isso. As pessoas, elas estão achando que elas podem mais do que Deus, e elas estão achando que Deus não está vendo nada disso. Deus vai começar a puxar um por um. Por que Deus vai fazer isso? Ele mesmo disse: para que a minha santidade seja vista. Entenda algo. Deus não é Deus que vai ficar matando pessoas por causa disso, como fez no Velho Testamento. Compreenda isso, tá? Mas Deus também, ele fala, e ele não se deixa escarnecer. Então, quando há essa idolatria, ou seja, essa mudança de altar, na mesma hora Deus, ele começa a agir. Então, quando há esse tipo de mudança ou transformação na nossa mente, sabe aquele negócio, eu sirvo a Deus, mas se tiver tal coisa, de tal cantor, ou de tal pessoa, ou de tal time, ou de tal evento, ou de tal coisa, eu vou estar lá? Mas Deus não falou que Ele quer te usar ali, não. Deus, Ele entende, Ele sabe o teu coração. Ele sabe o seu coração, mas Ele te deu uma ordem específica, Ele te deu um princípio específico. Qual foi? Ouvir e obedecer. Quando nós obedecemos e quando nós estamos em santidade, por que eu disse e por que o Senhor falou conosco depois que a Ana Júlia falou? Deus nos quer da mesma maneira de uma criança. Isso é pureza. A pureza é falar de um modo espontâneo. Não, entenda bem, espontâneo não é irreverente, é diferente. Espontâneo puro não é aquele negócio lá, o que vier na minha lata eu falo. Não, isso aí é arrogância, é diferente, é outra história. Então, o que acontece nesse posicionamento de pureza? A pureza, ela vai nos alinhando ao que? A santidade. A santidade de Deus nos chama para um comprometimento muito maior. Então, quando eles estavam lá, ou seja, vamos colocar assim, por que eles morreram? Qual foi muitas vezes não
para entender. Por que eles morreram se sempre estavam acostumados? Olha um detalhe importante que fala o versículo. Ele fala assim, final do versículo 1. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não havia ordenado. Ou seja, o posicionamento deles foi contrário daquilo que Deus os chamou para fazer. Quando nós achamos que as coisas têm que acontecer do jeito que nós acreditamos, ou que nós fomos ensinados por muito tempo, está errado. A palavra de Deus, ela é a única coisa que é imutável. Nosso comportamento muda direto. Os tempos mudam direto. As coisas vão se atualizando e vão algumas coisas deixando de ser para que outras comecem a ser. É só você pegar, olhe e observe. Alguns anos atrás, nós estávamos pregando. Como? Pregando com uma caixinha de som, pregando com microfone e pregava normalmente. Hoje, quem fica sem celular? Se na época a gente nem precisava disso, a gente ficava gritando, esperando assim, ó, tal horário, tal dia, você vai lá no orelhão tal que a gente está ligando. E a pessoa estava lá, e ó, colocava a fichinha, 3 minutinhos, muitas vezes nem dava 3, eles até levavam alguns segundos nossos. E a gente fazia isso. Por que eu estou falando isso? Aquilo que é externo, ele muda. Mas o externo não pode moldar ou mudar aquilo que o Senhor ele fez e aquilo que o Senhor estabeleceu em nós. Não pode. Se muda, o que acontece? Porque nós estamos permitindo. Ou que nós permitimos achar ou andar na normalidade. E Deus não nos chamou para nós andarmos na normalidade. Deus nos chamou para andar no sobrenatural, para viver o poder, para viver a graça e para viver a glória dele. Então, diante disso, o Senhor, ele não quer que a gente fique simplesmente preso a estas coisas, ou olhando e observando. Ele nos dá um alerta, ele fala assim: as boas intenções não justificam as atitudes erradas. Porque nenhuma boa intenção justifica a quebra de princípio. Perceba isso. Nenhuma. Ah, mas eu fiz isso por... Pera. Deus mandou? Não, ponto, acabou. Já era, acabou. Quebrou o princípio. Já era, não tem conversa. Ah, mas assim, é que eu senti no coração. Vai fazer exame. É sério, vai, corre. Porque pode estar dando alguma coisa estranha no coração. Você sente no Espírito, o Espírito Santo de Deus te move. Coração são emoções. Coração está muitas vezes pautado em mas coitado. Mas o coração faz isso. O coração nos trata desse jeito. Mas o Espírito ele vai te dar a certeza daquilo que nós temos que fazer. E como fazer. E ainda tem um respaldo. Ele vai falar assim: obrigado pela sua obediência. Está aqui, pum, ele responde. Por que Deus faz isso? Para nós estarmos ligados espiritualmente naquilo que Ele tem para nós. Então, perceba, na nossa adoração, nós muitas vezes vamos, ou quando nós formos cultuar, ou quando nós formos nos apresentar diante de Deus, vai haver muitas distrações. E não veja isso como uma coisa ruim, veja isso como se fosse uma coisa boa. Por quê? O que Nadab e Abiú eles fizeram para nós? Eles mostraram que há um valor na reverência genuína, na santidade, na busca e na obediência a Deus. Que Deus, Ele jamais vai olhar para aquilo que o nosso coração quer. Ele vai olhar para o nosso posicionamento e a nossa conduta em obediência e santidade diante dele. E ele mostra ainda mais, ele nos chama e nos convida a viver essa adoração, não pelas emoções,
e não pelas boas intenções, mas pelo poder, pela obediência e pela glória de Deus. O Senhor, Ele não quer e jamais quis que as pessoas desonrassem ou desobedecessem. Ele só pede algo. Eu disse, então faça. Eu não disse, não faça. Porque o que está em jogo é a presença que nós carregamos. É aquilo que o Senhor já está nos usando a fazer. E a fé que nós colocamos nisso. Porque imagina hoje você permitir que isso aconteça na sua vida e você ser levado nessa terra e chegar lá diante de Deus, Deus chegar e olhar assim para você e falar assim: mas não era o seu tempo, por que você está aqui? Olha o quanto de coisa que eu tinha para você. Então, você não fez nada ainda. Você só fez um pouquinho. E tudo por quê? Porque a gente creu ou fez conforme a intenção do nosso coração e nos colocamos debaixo de julgos que Deus não mandou nós nos colocarmos. Se Deus falou algo, faça. Se Deus te deu algo, se posicione. Se o Senhor está queimando algo dentro de você, como o Senhor falou comigo essa semana, dê um passo de fé. Por que você vai ficar preso em cima daquilo que você está vendo que não dá mais certo? Para de falar, para de querer fazer, para! Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Eu faço, ponto, acabou, é só isso. Vamos fazer, vamos caminhar, vamos marchar, vamos buscar, porque é isso que Deus nos chamou para fazer. Deus não quer que a gente fique preso às coisas que estão nos oferecendo. Ele quer que nós continuemos a viver as coisas que Ele já nos ensinou e nos colocou como princípios para nós vivermos. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome. Cada detalhe do culto, ele tem algo importante para nos mostrar e para nos ensinar. Por que você acha que no começo deste culto o inimigo estava nos distraindo com algumas coisas? Porque ele sabe que a adoração, quando ela vem e se estabelece, nada pode ficar mais. Ele tem que bater em retirada. Não pode. Não pode. Não tem como. Então, depois que nós entendemos, olha o que acontece. Flui de uma maneira tão tremenda, tão poderosa, que a glória do Senhor, ela se revela. Então, diante disso, enquanto Nadab e Abiú foram concebidos devido à sua ação negligente, Jesus Cristo ofereceu-se como sacrifício perfeito. Oh, aleluia, santo. Pelas nossas vidas diante de Deus. Ele seguiu todas as leis. Todas as leis divinas à risca. Ele se colocou diante de todas aquelas legislações que foram colocadas pelos homens e tudo aquilo que os homens não queriam fazer, mas que sabiam que era para ser feito. Ele nos deu a certeza de que, como pecadores falhos, jamais poderíamos vencer isso sozinhos. Ele nos purificou, nos mostrou uma nova realidade e nos conduziu a um caminho, e este caminho a cada dia nos conduz a uma adoração genuína diante de Deus. Apesar da gravidade do pecado lá gerado lá em Adão,
hoje nós temos a graça abundante à nossa disposição. Oh, Santo. Nadab e Abiú servem como um aviso para nós. O aviso de um risco solene a respeito do necessário de como lidar com o santo, com o sagrado diante de Deus. Entenda, não é simplesmente estar ou ir para o culto, é entender a profundidade da santidade de Deus e mergulhar cada vez mais nessas águas profundas, a ponto de não mais duvidar daquilo que Deus entregou em suas mãos e agir através de uma fé sobrenatural. Ele mostra para nós que se nós vivermos nessa santidade, tudo que Ele prometeu vai vir à existência, mas nós temos que chamá-la. Então eu não sei como está o seu coração hoje, não sei o que aconteceu com ele, não sei como foi a sua semana e não sei como está a sua situação dentro da sua casa, ou se você conversou ou não com algumas pessoas. Eu não sei se de repente o seu coração ele está meio que preocupado ou até mesmo indeciso, mas o que o Senhor está falando hoje é: submeta Ele à santidade do Senhor, submeta Ele à vontade do Pai, permita que essa pureza, essa purificação seja algo que entre, não algo que fique simplesmente externo, só como se fosse uma capa que foi colocada, não, mas seja algo interno, algo que brote, algo que seja visto e apreciado pelo Senhor por essa presença. Que a glória do Senhor venha. Você sabe o que deixa o inimigo furioso? Não é simplesmente você saber o que está escrito ou orar palavras repetidas, mas é você orar e meditar na palavra em santidade e em santificação, porque aí a gente começa a entender o que é essa presença, o que é essa justiça, o que é essa glória que foi revelada por Jesus Cristo e está em nós pelo Espírito Santo. Que nesta noite a glória do Senhor seja revelada sobre você e que juntos possamos pegar o exemplo de Nadab e Abiú e ver o quão maravilhoso é viver a santidade em obediência, em pureza e na graça do Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite. Somos gratos a Ti, Pai, por este tempo e por este momento. Somos gratos, Pai, porque tudo está diante do Seu controle e da Sua direção. Nada, Pai, está fora do Seu querer, mas tudo o Senhor tem controlado. Obrigado. Amém, Senhor. E que nesta hora, daquilo que o Espírito Santo de Deus mostrou e testificou no seu espírito agora e no seu coração, chama a existência. Aquilo que já foi gerado, chama a existência. Você fala: Senhor, é impossível. Deus é Deus do impossível. Ele trabalha nas coisas, nas causas, nas situações, naquilo que o homem diz que não dá, Ele faz. Então aquilo que se gerou dentro de você, olha para o Senhor. E não é aquela oração formal, do jeito, não. É do jeito que você ora. Porque
Ele conhece o seu coração, Ele sabe quem é você. Ore agora, peça, Senhor, em nome de Jesus. Sim, eu creio. Então, Pai, eu chamo a existência tudo aquilo que foi gerado agora, Senhor. Tudo aquilo que foi gerado no nosso coração, no nosso espírito, tudo aquilo que foi dito, muitas vezes em pensamento, nós chamamos a existência, Pai. E nós vamos ver e viver tudo que o Senhor preparou para esse tempo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos seus filhos. Obrigado já, Senhor, pela sua resposta. Obrigado, Senhor, já pelo lugar que o Senhor já preparou. Somos gratos a Ti, Senhor. Graças te damos, Pai. Protege, guarde e faça com que cada um viva, Senhor, essa santidade, essa pureza e essa presença em todos os lugares que eles forem. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que as palmas louvem ao Senhor. Você pode. Você não pode mudar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Receba essa palavra. Mas receba na dimensão que o Espírito Santo de Deus ministrou para a minha vida. Porque vão começar a acontecer umas coisas muito doidas aí. Pode se preparar. Você vai falar, sabe aquilo lá? Então, sabe aquele negócio lá que você falou, não dá, não tem como? Então, se prepare. Se prepare. Eu sei que dia 28 a gente vai ter bastante testemunho disso, né? Aleluia. Não vou olhar para os irmãos assim, que vão contar esses testemunhos, né? Aleluia. Mas vocês vão ver que Deus, Ele é Deus que continua fazendo o sobrenatural na nossa vida. É isso mesmo, eu falei certo? 28, 29? É isso, né? O último domingo, né? 28, então tá. É isso aí. Amém, irmãos? Então, que o Senhor continue abençoando vocês. Ou Josafá, os dois, né? Pode dar continuidade aqui. Já. Aleluia. Isso aí, aleluia. Assim. Funciona assim, né, na prática? Hein? Deixa Deus te usar. Amém. Vamos dar mais um tempinho aqui de oração e agradecendo por essa palavra que o Senhor tem falado ao coração do pastor. Palavra muito forte, né? Uma palavra para durante a semana a gente está remoendo, né? Colocar no nosso coração e olhar onde nós tem falhado, né? Quando nós falamos assim sobre cura, milagres, lado financeiro, que nós olhamos e falamos assim, não dá não, mas dá, porque é que Deus está lá na frente, porque foi Deus que nos escolheu, né? Mesmo antes de nós ser gerado, Deus já tem escolhido. Então, para todos nós que já vimos milagres, cura, para todos nós que já vimos aquela vida que fala assim, não, ele é tímido. Para todos nós que já vimos as mulheres que não engravidam e o Deus Todo-Poderoso chega a colocar a mão dele e vem vidas. E vem vidas, porque todo o universo é dele. Todo o universo é dominado por Ele. Pai, oh Deus, nessa noite, Papai, queremos agradecer a Ti, Pai, por essa palavra, Senhor. Oh Deus grande, Deus maravilhoso, agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Papai, nas nossas vidas, pela vida da Ana Júlia, pela vida das outras crianças, Papai. E sabemos que o tempo é teu, Senhor. Às vezes nós olhamos para uma criança, só que o tempo passa muito rápido. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai usar grandemente, Papai, a vida dessa criança, Senhor. Pai, oh Deus, quero apresentar, Papai, oh Senhor, nesse tempo
As famílias, ó Deus, que nós temos orado, Senhor. Oh Deus, queremos apresentar, papai, cada casa, Senhor, que nós temos orado, cada vida. Espírito Santo de Deus, vai ao encontro. Em nome de Jesus, que eu creio, Senhor, que nós iniciamos o mês de janeiro, papai. Milagres, com curas. Oh, papai, aonde o Senhor vai, me importa, Senhor. Vidas que às vezes nós olhamos e falamos assim, ela não quer. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus já tem falado no coração dela. Assim, ó Deus, como aconteceu uma vez para ali na igreja, Senhor, e orando pelaquela família. E aí o varão falou assim, em nome de Jesus, abra uma campanha na minha casa, que você esteja na frente. Oh, papai. E assim ele vai fazer, pai, no início de janeiro, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue falando para os nossos corações, papai, através da tua palavra, Senhor, através da primícia, papai, durante o dia, Senhor, em nome de Jesus, que não venha entrar no mar do esquecimento, papai. A tua palavra, tudo que foi ministrado nessa noite, tudo que o Senhor tem falado nos nossos corações, papai. Oh Deus, que nós continuamos a busca, que nós continuamos jejuando, papai. Leitura da tua palavra e crendo, Senhor, porque é o Senhor que faz. Oh Deus grande, Deus amado, guarda esse lugar, Senhor. Oh papai, durante a semana, Deus, que o Senhor possa nos mandar, papai, crente. Oh papai, nesse ambiente, Senhor, em nome de Jesus, porque foi o Senhor que preparou, papai, esse lugar para nossas vidas. É o Senhor que tem nos guardado, papai, com as tuas mãos, papai, tudo que o Senhor tem feito, papai, em nome de Jesus. E agradeço a ti, papai. Oh Deus, sobre a vida do pastor Leandro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Você que pode se colocar em pé. Pai, graças te damos. Abençoe e purifique, que seja de uso exclusivo todas as ofertas, dízimos, todas as sementes depositadas em suas mãos. Em nome de Jesus. Sei que o pastor está falando isso, mas que a ousadia e a graça que o Senhor deu para os seus filhos enche a casa deles de alegria, Pai. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todo sempre. Todos digam amém. Amém. Uma semana de vitória, de bênção, em nome de Jesus.